Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à Escola Online, ao projeto Enem Eu Não Erro Mais. Na aula de hoje, nós vamos dar início à geometria plana. A geometria plana é a área da matemática que estuda as formas geométricas que não possuem volume. Por exemplo, os triângulos, os quadriláteros, entre outros. Mas hoje, de uma forma especial, nós vamos conversar, nós vamos rever alguns conteúdos sobre triângulos. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, nos siga nas redes sociais e deixe aí o seu like se você gostar da videoaula. Logo depois da vinheta, começa a nossa aula. Eu sou a professora Liliane, da Escola Online. O triângulo, gente, é um polígono de 3 lados e ele também possui 3 vértices. Eu chamei de vértice A, vértice B e vértice C. Os lados do triângulo são AB, BC e AC, ou CA, beleza? Eu posso chamar também de o lado, né, que está oposto ao vértice A, eu posso falar que é o lado A. O lado que está oposto ao vértice B, eu posso chamar de lado B. E o lado que está oposto ao vértice C, eu posso chamar de lado C. Um triângulo, né, ao nome três ângulos. Ele possui 3 ângulos internos. Eu chamei de ângulo A, ângulo B e ângulo C. O ângulo A, ele é formado pelo lado AB e AC. Esse ângulo A, ele também pode ser chamado de ângulo BAC. O ângulo B é formado pelos lados BA e BC, ok? E ele pode também ser chamado de ângulo ABC. E o ângulo C é formado pelos lados BC e AC. E ele pode ser chamado também de ângulo ACB, ok? Bom, minha gente, agora nós temos aí a condição de existência de um triângulo. Pode ser que eu não consiga formar um triângulo com 3 segmentos. Dependendo do tamanho, a gente não consegue formar um triângulo. Bom, qual é essa condição? Um de seus lados deve ser maior que o valor absoluto, módulo da diferença dos outros 2 lados, e menor que a soma dos outros 2 lados. Bom, gente, recordando, o que é módulo ou valor absoluto? A palavra módulo, valor absoluto, está associado à distância, ok? Sempre vai ser um valor positivo. Bom, minha gente, imagine aí a reta numérica, olha só. Aqui é a origem, ok? Aqui eu vou colocar 1 e aqui menos 1. Quando eu falo módulo ou valor absoluto, eu quero saber qual que é a distância do menos 1 à origem. Eu posso representar o módulo entre 2 barras, então o módulo de menos 1 é igual a 1, porque a distância vai ser sempre um número quê? Positivo. O módulo do 1 até a origem, módulo de 1 é igual a 1, porque a distância do número 1 até a origem vale 1. Acho que deu para você recordar o que é módulo ou valor absoluto. Então, olha só, é o módulo da diferença dos outros 2 lados. Olha aqui que eu coloquei, ó. Se eu tenho, por exemplo, o lado A tem que ser menor que a soma dos outros 2 lados e maior que o módulo da diferença entre esses 2 lados, beleza? Eu vou te dar um exemplo. Se eu tenho 3 segmentos e quero formar um triângulo, será que eu consigo, com esses 3 segmentos, formar um triângulo? Imagina que eu tenho um segmento que vale 3, o outro segmento que vale 1
e o outro segmento que vale 10. Será que com esses segmentos a gente consegue formar um triângulo? O que você vai fazer? Você vai pegar um lado. Vou pegar aqui, você escolheu 3, por exemplo. Né? Pela condição de existência, o 3 ele precisa ser menor que a soma dos outros dois. Beleza, o 3 é menor que 1 mais 10, porque 1 mais 10 é 11. Agora, será que o 3 é maior que o módulo da diferença entre eles? Quanto que vale 1 menos 10? Não é menos 9? O módulo de menos 9 é 9. O 9 é menor que 3? Não, né? Isso aqui não acontece. Então, se eu tenho 3 segmentos com essas medidas aqui, nós não conseguimos formar um triângulo, beleza? Vou colocar aqui um outro exemplo. Olha só, você tem, por exemplo, 3, 4 e 5. Vou pegar esse aqui, olha, o 3. Vamos lá. O 3 ele precisa ser menor que a soma dos outros dois lados. 3 é menor que 4 mais 5. Isso é verdade. Agora, será que o 3 é maior que o módulo da diferença entre esses dois? Quanto que é 4 menos 5? Não é menos 1? Quanto que é o módulo de menos 1? É 1. 1 é menor que 3? É. E 3 é menor que 9? É, isso aqui é verdadeiro. Então, se eu tenho 3 segmentos medindo 3, 4 e 5 centímetros, por exemplo, eu consigo formar um triângulo. Beleza? Bom, minha gente, agora a classificação de triângulos quanto aos lados. Nós temos aí o triângulo equilátero, quando ele tem 3 lados congruentes, com a mesma medida, beleza? Triângulo isósceles, quando ele tem 2 lados congruentes. E o triângulo escaleno, quando todos os lados possuírem medidas diferentes, ok? Agora, quanto aos ângulos. Um triângulo ele pode ser acutângulo, quando ele tem 3 ângulos agudos. O que é um ângulo agudo, gente? É um ângulo que está entre 0 e 90. Ele tem que ser maior que 0 e menor que 90, beleza? Observe aqui, olha, eu tenho um ângulo de 60, 80 e 40, beleza? Os 3 são menores que 90 e maiores que 0. Agora, temos o triângulo retângulo, gente. Para ser triângulo retângulo, tem que ter um ângulo de 90 graus ou um ângulo reto. E o triângulo obtusângulo tem que ter um ângulo obtuso. O ângulo obtuso é aquele que é maior que 90 graus. 20 é obtuso? Não, 20 é agudo. 30 é obtuso? Não, 30 é agudo, menor que 90. Agora, 130 é maior que 90, então esse aqui é o ângulo obtuso. Outra coisa, gente, o maior lado sempre é o lado oposto ao maior ângulo, beleza? Olha só, nesse triângulo aqui, ó, o maior lado é esse aqui, que é o oposto ao maior ângulo, que é de 130 graus. Nesse triângulo aqui, o maior ângulo é o de 80. Então, o maior lado é esse aqui, ó, que está oposto ao de 80 graus, beleza? Esse outro aqui, olha, o triângulo retângulo, qual será o maior ângulo? É o de 90 graus, tá? Então, o maior lado é esse aqui. Bom, gente, e uma propriedade importante é que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus, ok? Pode somar aqui, olha, 60 mais 40, 100, mais 80, 180. Aqui eu não sei qual que é a medida desses, mas olha aqui, ó, 30 mais 20, 50, 50 mais 130, 180. Beleza? Bom, gente, dentro aí da geometria plana, né, um assunto que é bem cobrado é o perímetro e a área, né? O perímetro nada mais é do que a soma dos lados de um polígono. E a área é a medida da superfície. Bom, como nós estamos estudando aqui o triângulo, o perímetro vai ser a soma dos 3 lados, beleza? E a área, gente? A área é em função da altura.
do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Mas, lembrando que essa altura é referente a essa base, porque eu posso traçar uma altura referente ao lado AB. Aí, o valor da minha base seria AB, ok? Bom, agora eu coloquei aqui as sevianas e os pontos notáveis de um triângulo. Bom, gente, as principais sevianas são a mediana, a bissetriz e a altura, ok? O que é a mediana? É o segmento que parte do vértice e toca o lado oposto a esse vértice no ponto médio, beleza? O ponto de encontro das medianas é o baricentro. Bom, gente, uma característica importante que eu esqueci de comentar com vocês do baricentro é a seguinte: o baricentro, ele também é conhecido como ponto G, ponto de equilíbrio. Ele divide, né, essa mediana, esse segmento aqui, na razão de 2 para 1. O que isso quer dizer? Que esse segmento AG aqui, olha, que está destacado de vermelho, é o dobro desse segmento que está destacado de azul. Vou chamar de M. Eu posso falar para você que AG é 2 vezes a medida do segmento GM, beleza? Bom, minha gente, agora o que é uma bissetriz? Bissetriz é o segmento que parte do vértice e divide esse ângulo ao meio, tá? Então, por exemplo, se aqui vale 30 graus, então esse pedacinho aqui vai valer 15 e esse outro pedacinho aqui vai valer 15, beleza? O ponto de encontro das bissetrizes é conhecido como incentro, ok? Incentro, porque olha só, esse ponto aqui é exatamente o centro da circunferência que está inscrita no triângulo, beleza? E a altura, gente? A altura é o segmento que parte do vértice e toca o lado oposto a esse vértice, formando um ângulo de 90 graus, ok? E o ponto aí, né, de encontro das alturas é conhecido como ortocentro. Ok, minha gente? Bom, minha gente, vamos lá, questão 1. Fresquinha aí, né? Que caiu do Enem do ano passado, se eu não me engano. Fala o seguinte: no trapézio isósceles mostrado na figura a seguir, M é o ponto médio do segmento BC. Vamos lá, minha gente. O que é ponto médio? Ponto médio é o ponto que divide o segmento ao meio. Então, olha só. Se eu falo para você que o lado BC vale x, então de B até M vai ser x sobre 2. E de M até C, x sobre 2. Beleza? Porque o M é o ponto médio. O ponto médio de um segmento é aquele ponto que divide o segmento ao meio. E os pontos P e Q são obtidos dividindo o segmento AD em 3 partes iguais. Bom, se eu falo que AD vale Y, então de A até P, de P até Q e de Q até D vai ser Y sobre 3, porque ele falou que ele dividiu em 3 partes o quê? Iguais, beleza? Aí ele fala o seguinte: pelos pontos B, M, C, P e Q, olha aqui, ó, B, M, C, P e Q, são traçados segmentos de reta. Foi esses segmentos aqui que ele traçou, ó. Beleza? Determinando 5 triângulos internos ao trapézio. Olha aqui, ó, o trapézio, né? Figura grandona. E dentro desse trapézio, conta comigo, olha, 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. Conforme a figura. A razão entre BC e AD, que determina áreas iguais para os 5 triângulos mostrados na figura, é...
Bom, minha gente, razão na matemática, o que significa razão, gente? Razão é o que? É uma divisão. Então, se eu falo que eu quero a razão entre BC e AD, então eu quero saber quanto que é BC dividido por AD, ok? Se eu falei que BC vale X e AD vale Y, eu quero saber quanto que vale X sobre Y, beleza? Mas para mim descobrir isso, eu preciso de usar essa outra informação que ele deu aqui no enunciado. Olha só, ele falou o seguinte: a razão entre BC e AD que determina áreas iguais para os 5 triângulos mostrados na figura é. Se você observar a figura, você tem dois tipos de triângulos diferentes. Olha aqui. Eu tenho esse triângulo aqui, olha, ABP é o mesmo que o triângulo PMQ, que é o mesmo que o triângulo QCP, perdão, QCD, ok? Agora, o triângulo BPM é diferente do triângulo ABP. Então, se eu calcular a área do triângulo ABP e do triângulo BPM, essas áreas precisam ser o quê? Iguais, ok? Como é que eu faço para calcular a área de um triângulo? É a base vezes a altura dividido por 2. A altura dos triângulos vai ser exatamente a altura do trapézio, concorda comigo? A altura desse triângulo aqui, ABP, é a mesma altura desse outro triângulo aqui, olha, BMP. Então, eu posso escrever o seguinte: eu posso dizer que a base y sobre 3 vezes a altura h dividido por 2 tem que ser igual. O outro triângulo, a base aqui, olha, x sobre 2, vezes a altura h sobre 2. Para começo de conversa, esse 2, posso simplificar com esse 2, porque quando eu passo esse 2 que está dividindo para o outro lado, multiplicando, 2 dividido por 2 é 1. Então, o que ficou aí? Y sobre 3 vezes a altura é igual a x sobre 2 vezes h. Esse h também eu posso simplificar, porque h dividido por h dá 1. O que sobrou para mim? Y sobre 3 igual a x sobre 2. Minha gente, eu quero saber o resultado de quanto que é a razão x sobre y. Posso só inverter aqui, olha, onde tem o y substituir por 2 e onde tem 2 colocar o y. Ok? Então, eu posso escrever que 2 terços é igual a x sobre y. Então, a resposta correta é a letra B. Tá certo, minha gente? Espero aí que você tenha entendido. A questão 2. Uma criança deseja criar triângulos utilizando palitos de fósforo de mesmo comprimento. Cada triângulo será construído com exatamente 17 palitos e pelo menos um dos lados do triângulo deve ter o comprimento de exatamente 6 palitos. A figura ilustra um triângulo construído com essas características. A pergunta é: a quantidade máxima de triângulos não congruentes, ou seja, que não possuem a mesma medida, 2 a 2, que podem ser construídos é... Bom, minha gente, vamos lá. Eu tenho 17 palitos, certo? Um lado, ele já falou que ele já gastou 6, ok? Então, restam 11 palitos, certo? Para mim montar os outros dois lados. Essa questão é uma questão que você precisa lembrar da condição de existência de um triângulo, onde ele fala que um dos lados tem que ser menor que a soma dos outros dois e maior que o módulo da diferença deles. Então, eu posso escrever o seguinte, que o 6 tem que ser menor que a soma dos outros dois lados
e maior que o módulo da diferença dos outros dois lados. Vamos lá, minha gente, eu tenho 11 palitos, certo? Será que se eu colocar um palito de um lado e 10 palitos do outro, eu vou conseguir montar esse triângulo? Soma aqui comigo. Quanto que é 1 mais 10? 1 mais 10 é 11. 6 é menor que 11. Agora, quando eu faço 1 menos 10, é menos 9. O módulo de menos 9 é 9. O 9 é menor que 6? Não. 9 é maior que 6. Então, né, esse aqui tá fora. Não consigo formar. A próxima possibilidade seria 2 e 9. Conta comigo. 2 mais 9 não dá 11? Porque é a quantidade de palitos que me resta. Então, vamos lá. 2 mais 9 é 11, 6 é menor do que 11. Agora, minha gente, quanto que é 2 menos 9? 2 menos 9 é menos 7. O módulo de menos 7 é 7. 7 é menor que 6? De jeito nenhum. Então, esse aí também não serve. Se eu usar 3 palitos de um lado e 8 do outro, eu sei que 3 mais 8 dá 11, que 6 é menor que 11. Agora, 3 menos 8. 3 menos 8 é menos 5. O módulo de menos 5 é 5. 5 é menor que 6. Opa, esse serve. Então, já contei um aí, beleza? A outra possibilidade seria eu colocar 4 palitos de um lado e 7 palitos do outro lado. Então, vamos lá. Quanto que é 4 menos 7? 4 menos 7 é menos 3. O módulo de menos 3 é quanto? É 3. 3 é menor que 6. Então, esse daí serve. Outra possibilidade, 5 e 6. 5 menos 6 é menos 1. O módulo de menos 1 é 1. Então, o número 1 é menor que 6. Então, esse também serve. Agora, se eu continuar, o que vai acontecer? Vou colocar aqui 6 e 5. Então, eu vou achar um aqui que é o quê? Que é congruente a esse, beleza? Então, eu paro por aqui. Então, minha gente, eu encontrei quantos triângulos? 3. A resposta correta é a letra A. Bom, minha gente, agora a questão 3. O remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e 2 remos do mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Nessa posição, os 2 remos se encontram no ponto A e suas outras extremidades estão indicadas pelos pontos B e C. Então, olha só, tá aqui, olha o ponto A, ponto B e ponto C, beleza? Esses 3 pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo BAC tem medida de 170 graus. O tipo de triângulo com vértices nos pontos A, B e C, no momento em que o remador está nessa posição, ele fala, é um triângulo retângulo escaleno, é acutângulo escaleno, acutângulo isósceles, obtusângulo escaleno, obtusângulo isósceles? Vamos ver. Bom, mas gente, eu tenho essa situação aqui, olha. Ele falou que o ângulo BAC vale 170 graus. E ele falou também que o lado AB, não é isso? É igual ao lado AC. Por quê? Porque são os remos. E ele falou no enunciado que os remos têm o quê? O mesmo tamanho. Então, eu tenho aqui um triângulo o quê? Isósceles, ok? 2 lados iguais, beleza? O triângulo escaleno é aquele triângulo que tem os lados todos o quê? Diferentes, ok? Então, você tem a opção da letra C ou da letra E. Observe aqui, esse ângulo é de 170 graus, é um ângulo maior que 90 graus. O ângulo maior que 90 é um ângulo obtuso. Então, eu tenho aí um triângulo que? Obtusângulo. Então, a resposta correta é a letra E. Questão 4. Um professor, ao fazer uma atividade de origami, dobraduras, com seus alunos, pede para que estes dobrem um pedaço de papel em forma triangular, como na figura a seguir, de modo que M e N
sejam pontos médios, respectivamente, de AB e AC. De novo, se MN são pontos médios, então eles dividem o segmento ao meio, beleza? Se eu falo que de C até N vale X, então de N até A também vai valer X, porque ele tem a mesma medida, beleza? Da mesma forma, a medida de AM tem que ser igual à medida de MB, beleza? Se A até M vale Y, então de M até B também vai valer Y. Aí ele fala o seguinte, que o D, esse ponto D aqui, olha, ponto do lado BC, indica a nova posição do vértice A do triângulo ABC. Imagina só, ele vai dobrar, né, essa parte aqui, o vértice A, ele vai ficar exatamente nessa posição aqui. Tá certo? E ele fala assim, se ABC é um triângulo qualquer, após a construção, são exemplos de triângulos isósceles os triângulos. O que é um triângulo isósceles? De novo, é um triângulo que possui dois lados com a mesma medida, ok? O que acontece? Quando eu dobro, né, essa figura aqui, o lado CN eu falei que vale X e o lado NA também vale X. Então, a medida desse lado aqui, NA, vai dobrar, olha, vai cair exatamente aqui, ó, ND. Beleza? E do outro lado, essa medida aqui, olha, o AM, que era o Y, dobrou aqui, então é esse pedacinho aqui, olha. Observe que eu tenho um triângulo isósceles aqui e um outro triângulo isósceles aqui. Então, a letra A, a opção é CMA e CMB. Me ajuda aqui, olha. CMA, de jeito nenhum. CAD e ADB. CAD, também de forma alguma. NAM, olha aqui, olha. NAM. Eu posso afirmar que esse triângulo é um triângulo isósceles? De jeito nenhum. Agora, a letra D, eu tenho CND, ó, esse triângulo é isósceles, porque a medida de CN é igual a ND. E o triângulo DMB, olha aqui, ó, DMB. Beleza, DM é igual a MB, posso afirmar. Então, a resposta correta é a letra D. Bom, minha gente, questão 5 para terminar a videoaula de hoje. Durante o seu treinamento, um atleta percorre metade de uma pista circular de raio R, conforme figura a seguir. A sua largada foi dada na posição representada pela letra L, a chegada está representada pela letra C e a letra A representa o atleta. Então, olha só, o atleta saiu daqui, né? Nesse momento está nesse ponto e ele precisa chegar no ponto C. Ele fala o seguinte, o segmento LC é o diâmetro da circunferência. Só para recordar, o diâmetro é sempre 2 vezes o raio. O diâmetro é a maior corda, né, da circunferência. E o centro da circunferência está representado pela letra F. Sabemos que em qualquer posição que o atleta esteja na pista, os segmentos LA e AC são perpendiculares. LA e AC são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus, ok? Seja θ o ângulo que o segmento AF faz com o segmento FC, quantos graus mede o ângulo quando o segmento AC medir R durante a corrida. Quando o segmento AC tem a mesma medida do raio, o que acontece, minha gente? O AF também não é o raio dessa circunferência? Olha para o triângulo AFC. Eu tenho um triângulo que equilátero. E quando o triângulo é equilátero, gente, todos os ângulos internos são iguais. A soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer não vale 180 graus? 180 dividido por 3 é quanto? É 60. Toda vez que o triângulo for equilátero,
os 3 ângulos internos são iguais, têm a mesma medida, e cada ângulo mede 60 graus. Beleza? Então, a resposta correta é a letra C. Bom, pessoal, nós terminamos por aqui. Eu agradeço a sua participação, a sua companhia. E quero te pedir, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você gostou da nossa videoaula, deixa aí o seu like, nos ajude a compartilhar. Nos siga nas redes sociais e acesse a nossa plataforma para você poder baixar o nosso material. www.plataformaescolaonline.com.br. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima aula.